Bom dia, primeiro ano, estamos de volta, né? De volta ao batente. Queria agradecer a vocês, né? Pelos os dois exercícios que vocês fizeram com relação ao trabalho de matemática aplicada e de matemática pura, né? Como a gente se fala, a gente dividiu as duas matemáticas, então a maioria de vocês entregou o trabalho, isso é muito importante. Algumas pessoas não o fizeram porque eu não sei, mas se uma pessoa assistiu às aulas, se uma pessoa acompanhou o trabalho, houve alguns problemazinhos, porque quando eu fui colocar o trabalho de trigonometria, eu coloquei relações métricas, onde eram relações trigonométricas. Mesmo assim, eu fiz questão de mandar a mensagem de volta para vocês, dizendo que eu tinha aceito o trabalho, porque realmente ficou difícil de você ver a observação que eu fiz lá no portal. Então não prejudiquei ninguém, tá certo? E espero continuar sem prejudicar as pessoas. Agora eu acho que vocês têm que ver mais, assistir mais às aulas, prestarem mais atenção, tá certo? É claro que a gente viu algumas coisas ali, copiou, colou, mas no geral todo mundo tentou fazer, certo? Foi bem bacana, eu gostei. Parabéns para vocês. Ó, pessoal, nessa segunda unidade nós vamos dividir da seguinte maneira: matemática aplicada, nós vamos terminar as relações trigonométricas num triângulo qualquer e intervalos. Isso aqui vai da página 43 a 47 do livro 1. Isso aqui de 80 a 83 também do livro 1. Eu já marquei aqui para vocês a parte de matemática aplicada. E a parte de funções, que já é no livro 2. Tá certo? A parte de função, que é o primeiro assunto para vocês do livro 2. Então vamos dividir, vamos terminar as relações trigonométricas num triângulo qualquer, vamos falar de intervalo, matemática aplicada. Já coloquei aqui a página do livro, por favor marquem, tá certo? Que é o livro 1. E aqui 80 e 83 também o livro 1, tá certo? Essa é a parte de relações, essa parte de intervalos. Aqui vai ficar com matemática aplicada. Mas nós vamos terminar o assunto. E aqui função, tá certo? Que já é o livro 2. Então vamos definir função do primeiro e segundo grau, que também é chamada de quadrática. Desculpe. Então vamos terminar todo o nosso assunto, beleza? Hoje, como é aula matemática, eu vou deixar isso aqui, né, bem salvo para mim, porque eu não quero esquecer. Tá certo, pessoal? Desculpe, eu esqueci de anotar. Deixa eu anotar logo aqui. Deixa eu anotar aqui, pessoal. Pronto, beleza. Então vamos lá. Nossas aulas de hoje é exatamente matemática. Ciência aplicada, onde a gente vai falar de função. Aí vocês se lembram, função, livro 2, relações trigonométricas, não tinha qualquer intervalo, livro 1. Ok? Então vamos lá. Nosso livrinho 2. Ele começa a falar em função. Pessoal, qual é a diferença entre função e equação? Não é verdade? Quando você está resolvendo uma equação, se ela é do primeiro grau, consequentemente você vai ter um único valor para a sua variável por termo desconhecido. Quando você tem uma função do primeiro grau, você está relacionando um número com o outro, você está fazendo uma relação. Então, o que é que acontece? Quando você está fazendo uma equação, você simplesmente diz isso aqui, ó, equação do primeiro grau.
O que é que você diz numa equação do primeiro grau? Você vai estar lá, você está dizendo 2x mais 7 igual a 15. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. E você aprendeu, aí você vai resolver essa equação. Então, quando você tem a equação, olha o que é que ficou. 2x igual a 15 menos 7. 2x igual a 8. X igual a 8 sobre 2 e dá x igual a 4. Então, quando você está resolvendo uma equação, você tem apenas um resultado correto. A solução, o conjunto de solução é um número só. Entende? Então, você está relacionando uma variável a alguma coisa. Quando você tem uma função, você vai ter um valor e uma variável. E a função vai depender dessa variável. Vamos, então você diria y igual a x mais 3. Observou então? Por que você diz função? Você tem um valor e vai depender do outro. Dependendo do valor que tem aqui, esse aqui assume um valor. Dependendo do valor que tem aqui, esse aqui assume um valor. Então, observe que não é que você tem duas variáveis. Você tem um número dependendo de outro. O valor de y depende do valor de x. Então, quando você tem função, por que é do primeiro grau? Porque o expoente aqui é 1. Então, quando você tem uma função, se for função, tá? Quando você tem uma função, você vai relacionar. Então, um valor que depende do outro. É por isso que no lugar de y, você vai ver quem? F de x, que é igual a x mais 3. Então você vai ver isso. F de x é igual a x mais 3. Porque ele está dizendo aqui, ó, que é uma função de x. É uma função em relação a x. Então, ó, f de x igual a x mais 3. Então, quando x assume valores, a função assume outro determinado valor. Se isso expoente aqui for 1, é função do primeiro grau. Se isso aqui for 2, função quadrática ou do segundo grau, função do terceiro grau, função biquadrada. Tá certo? Então, a diferença entre você estudar uma função e uma equação é que numa equação você vai dizer exatamente o valor, x igual a tanto. E numa função, você vai olhar para uma função e você pode dizer se a função ela é crescente, se ela é decrescente, se essa função é par, se essa função é ímpar, beleza? Se essa função é do primeiro grau, se essa função é do segundo grau, e o mais importante, que você pode aqui, ó, fazer o quê? O gráfico de uma função. Você pode fazer o gráfico de uma função. Tá certo? Quando você tem função, você vai ter pares ordenados. Você vai ter um valor para x e, consequentemente, você vai ter um valor para y. Então, em uma função, você vai ter o quê? Um par de valores. E esse aqui é chamado de par ordenado. Você vai ter um valor para x, consequentemente você vai ter um valor para y. Então, quando você disser, digamos que o x aqui fosse 1. Se o x ali fosse 1, quanto é que valia teu y? 1 mais 3, 4. Então, você teria o par ordenado 1, 4. Quando você tem um par ordenado 1, 4 e você fala em gráfico, você vai falar no plano cartesiano. Então, ó, você vai falar desse plano cartesiano. Estou dando um resumo por cima, tá certo? Depois a gente vai fazer o passo a passo. Então, plano cartesiano, onde aqui serão os valores da tua variável, x, e aqui vai ser o valor da tua função, f de x, que é igual a y. Esse eixo aqui, a gente já viu, você chama de abscissas, e esse aqui você chama de ordenadas.
Beleza, gente? Isso você vai ver. Então, eu tenho que saber como é que o gráfico se comporta. Então, se o gráfico é de uma função do primeiro grau, ele é uma reta. Se o gráfico é uma função do segundo grau, ele é uma parábola. Eu vou ter que olhar meus coeficientes para saber se a função é crescente ou decrescente, se a parábola tem concavidade para cima ou para baixo. Então eu tenho que olhar tudo isso. Então, em uma função, nós vamos estudar tudo isso. Tá certo? Primeiro, vamos determinar o que é uma função, vamos dar uma noção de função, vamos falar em par ordenado, vamos falar em produto cartesiano, e depois a gente vai estudar função do primeiro grau, função do segundo grau, tá certo? Aqui a gente está falando como é que se pode comportar. Então, quando você resolve uma equação, você simplesmente vai achar um valor. Quando você está resolvendo uma função, você pode ter função do segundo, função do primeiro, você vai dizer se a função é crescente, se é decrescente, se ela é par, se é ímpar, você vai determinar o gráfico dessa função, tá certo? Então, isso aqui é um estudo mais aprofundado, não é verdade? Então você tem que prestar mais um pouquinho de atenção, não é difícil, desde que você preste atenção, tá certo? Eu sei que assim fica difícil você tirar suas dúvidas comigo, mas é como eu disse a você, tem um e-mail, tem meu zap. Rogério, eu não entendi. Rogério, repete aí. Rogério, por que foi que aquilo aconteceu? Então isso aí, isso pra gente é gratificante, porque a gente percebe que o aluno está se empenhando. Então pode me perguntar infinitas vezes, pode me perguntar quantas vezes você quiser. Se por um acaso eu tiver dúvida, eu pesquiso, eu tenho essa humildade, tá certo? Então vamos se aplicar mais, né? Vamos lá, vamos trabalhar mais. Porque esse assunto aqui, e isso é uma coisa que cai bastante no Enem, pessoal. Então, função do primeiro grau, função do segundo grau, isso cai bastante no Enem. Então, não vamos perder, tá certo? Cai uma equação, cai, mas a função está lá e você vai ter que saber, tá certo? Então, vamos estudar, vamos trabalhar com função e depois vamos falar de conjunto de domínio, conjunto de imagem, vai ter tudo isso, né? Tá certo? Então, vamos começar pelo menos diretamente com o diagrama de Venn. Eu, antes de falar em par ordenado, isso, aquilo, eu vou falar pelo diagrama de Venn. Vamos representar o que é função e o que não é função. Tá certo, gente? Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Função. Para você ter uma ideia de função, você vai ter que ter dois conjuntos. Vamos começar trabalhando com um diagrama, certo? Então, digamos que eu tenha dois conjuntos. Esse aqui é o conjunto A e isso aqui é o conjunto B. Beleza? Pessoal, olha só. Quando você vê isso aqui, ó, o que significa isso? Uma função de A para B. O A é o conjunto de partida e B é o conjunto de chegada. Tá certo? Partida e chegada. Para a gente entender o que é uma função. Beleza? Vamos para cá. Então, o meu conjunto A tem alguns elementos. Vou botar aqui 2, 4, 6 e 8. Ok? O meu conjunto B tem o elemento 3, 5, 7 e 9. Tá aqui. Observe. Como eu estou dizendo que isso aqui é uma função de A para B, beleza? É uma função de A para B, eu tenho que fazer sempre partindo de A com relação a B. Ok, gente? Então, vamos lá. Conjunto de partida. Eu posso fazer isso aqui, ó. Massa. Ok? E eu posso perguntar a vocês. Isso aí é uma função, gente? Isso aí é uma função? Aí você, Rogério, é uma função.
É uma função. Deixa eu ver aqui o tempo, gente. É uma função. Dá um tempo que a gente vai continuar na próxima aula. Peraí, vice? A gente está aqui, é uma função.